começando por aritmética, e eu dividi as questões em fáceis, médias e difíceis. Razão e proporção, fáceis, médias e difíceis. Unidade de medida, regra de 3, porcentagem, equações e funções do primeiro grau, equações e funções do segundo grau. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou baixar. Aqui, ó, aritmética. Então tem lá, questões fáceis. Marlos Menezes por aqui, e eu quero novamente te ajudar a atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Algumas pessoas têm vindo falar a mim dizendo que tem demorado muito nas questões, mesmo as questões mais fáceis, elas estão tendo dificuldades para avançar, estão travando nas questões mais fáceis. Então deixa eu te falar uma coisa, olha só, eu já falei algumas vezes, vou repetir. O início é mais difícil. Você, ao longo de toda a sua vida escolar, você nunca estudou dessa forma, você nunca estudou somente por meio de exercícios. Então, é natural que no início você tenha essa dificuldade, tá? Outra coisa, talvez só pelo simples fato das questões serem mais fáceis, você já vai começar por elas, você acredite que vai conseguir resolvê-las mais facilmente. Mas isso não necessariamente vai acontecer. Pode ser que você tenha uma dificuldade no início, mesmo pegando as questões mais fáceis. Pode ser que você trave, pode ser que você não consiga avançar. Então, o que eu digo para você fazer? Olhe a resolução. Não fique com medo, não fique com vergonha de olhar a resolução. Não fique achando, se sentindo menor por não ter conseguido matar aquele exercício de primeira. Olhe a resolução. Ainda não é cola. Você está num treinamento. Você tem que pegar essa resolução e você tem que entender essa resolução e aí você tem que tentar fazer o exercício. Agora, olha só, muita calma nessa hora. Tem gente que entende o exercício. Entender o exercício, você entendeu tudo que a resolução te disse ou tudo que eu disse lá para você fazer. Tudo bem, beleza, é um ponto. Só que aí você vai tentar fazer o exercício e você não consegue fazer nada. Por quê? Porque você ainda não entendeu completamente. Você só vai entender realmente se você conseguir fazer sozinho. E isso também demanda um tempo, isso também demanda um esforço. Então, o primeiro estágio é você entender intelectualmente, digamos assim, é você compreender tudo o que eu te disse. O outro estágio é você estar a ponto de fazer aquilo sozinho, não uma mera reprodução. Você está a ponto de, tendo entendido tudo que eu falei, né, não decorando, você conseguir repetir aquilo ali, você conseguir fazer aquilo, sem memorizar a questão, entendendo tudo o que está por trás dela. Você percebe quando você entende a questão, quando você pergunta os porquês. O porquê que eu estou fazendo determinada coisa? Ou, e se eu estivesse fazendo de uma maneira diferente? Se eu fosse por outro caminho, como é que seria? Quando você entende toda essa série de informações, aí sim você está e consegue reproduzir, consegue colocar isso no papel sozinho, sem consulta. Aí sim você realmente atingiu um outro nível de entendimento, tá? E isso realmente demanda tempo. Isso você não vai conseguir de uma hora para outra. Mas o que eu quero dizer para você, é o seguinte: como eu já falei várias vezes, o seu cérebro ele não avança linearmente. Eu quero que você dê uma chance para a parte inconsciente do seu cérebro. A cada momento, a cada exercício, por mais estagnado que você acha que está, por mais tempo que você acha que está demorando, demais, quero dizer o seguinte, que a todo momento o seu cérebro inconsciente está trabalhando para que você tenha um melhor desempenho. Você só precisa ter um pouco mais de paciência, porque de uma hora para outra você pode deslanchar de uma maneira que você nunca viu, certo? Então, essa é a primeira parte do recado que eu gostaria de te dar. Talvez o fato de você não estar conseguindo avançar como você esperaria pode te deixar ansioso ou ansiosa, pode te deixar desesperado. Por quê? Pela proximidade da prova do Enem. Só que você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar fazendo as questões. Cada um tem o seu ritmo. Você só tem que se permitir avançar. Você não precisa ficar com aquela guerra, né? Como se cada questão que você fosse fazer,
fosse uma prova de vida ou morte e você fosse o pior corretor do mundo. A pessoa que vai corrigir, e se você não fizer no tempo, não fizer rápido, errar alguma coisa, você mesmo vai se dar zero. Não é assim. Então, se dê um pouco mais de tempo, tá bom? Eu falo isso porque eu realmente acredito que você estudando por meio de exercícios é a forma mais rápida de você atingir os 847 pontos em matemática, ainda mais agora, pela proximidade da prova do Enem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não caia na tentação de ir para a teoria. Por que eu quero dizer isso? Olha só, o que a gente está propondo aqui é uma maneira diferente, uma maneira mais rápida de você chegar no alvo. E isso aconteceu, essa história eu já contei várias vezes, né? Uma determinada Olimpíada, uma pessoa estava com um problema na coluna e ela, para conseguir pular e conseguir medalha nas Olimpíadas, ela pulou de costas. E ela conseguiu, mesmo com um problema, uma contusão na coluna, ela conseguiu conseguiu a medalha lá nas Olimpíadas, uma prova concorrida. Depois desse evento, essa pessoa conseguiu pular de costas. Até então, todo mundo pulava de frente. Essa pessoa foi lá e pulou de costas. Depois disso, todo mundo começou a copiar ela. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte: você acha que as pessoas que estavam acostumadas a pular de frente, no salto em altura nas Olimpíadas, de uma hora para outra, só porque viram uma ideia melhor, começaram automaticamente a pular de costas e mandar bem? Não. Aquilo exigiu treino. Elas tiveram que se dedicar para que aquilo começasse a dar certo. Então você, por exemplo, quando eu falo no meio de um método, quando eu vou abordar o método de interpretação que eu uso, e eu digo para você começar pelo comando da questão, que geralmente está na última frase da questão, talvez isso gere um determinado desconforto em você. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer isso. Então, você tem que treinar a fazer isso. Você tem que condicionar o seu cérebro a fazer isso. Da mesma forma, os exercícios. Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar, né, com a teoria, sem se preocupar com a teoria, você tem que focar nos exercícios. Só que no início não vai ser fácil. Como um carro. No início, para colocar o carro em movimento, é o que é mais exigido do motor. É o momento que é mais exigido do motor. Depois que o carro está embalado, não se exige tanto. Então, é o que eu espero que você entenda. No início, os exercícios vão ser todos eles mais difíceis. Depois, não vai ser tão difícil assim. E eu quero dizer para você o seguinte, você não consegue fazer os exercícios nem os mais fáceis. Eu quero que você entenda uma coisa interessante. É o seguinte: quando você começa a estudar por exercícios, automaticamente, naquele momento, você já está estudando para interpretar. Você já está se preparando para interpretar as questões contextualizadas do Enem. Porque eu proponho que você faça exercício só do Enem. No momento, por mais difícil que seja, você começa com os exercícios do Enem, pegando tudo o que você precisa para resolver aqueles exercícios. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: o mais difícil numa questão contextualizada do Enem é justamente a interpretação. O pulo do gato que você tem que dar é na interpretação. Porque depois que você interpreta e equaciona, você não vai ter tanta dificuldade em resolver aquela questão. Existem questões que você nem precisa de equacionamento. Você simplesmente tem que interpretar, você simplesmente tem que entender o que o examinador está querendo. Simplesmente com isso você consegue resolver a questão. Então, olha só, o treino por meio de exercício, ele não vai só treinar a matemática em si. A guerra começa antes da matemática. A guerra começa para você entender o que o examinador está querendo, para você poder equacionar. Se você não passar desse primeiro passo, você não vai conseguir resolver a questão. Exatamente por isso, essa é a importância dos exercícios para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. É o quê? É você simplesmente começar a treinar a interpretação. A cada exercício, você está treinando a interpretação lá. Você vai tentar fazer o exercício, você não entende nada. Vê a resolução, está treinando a interpretação. Você vai
tenta fazer um exercício, erra no equacionamento, naquela interpretação, né, do português para a matemática. Aí você vê a resolução. Você está treinando a interpretação. Então, a cada momento que você está fazendo isso, o seu cérebro inconsciente, nível inconsciente, está trabalhando. Está tentando te preparar para que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem. Tudo bem? Agora, olha só. Eu queria falar para você o seguinte, que em todo esse processo que você vai tentando interpretar as questões e fazer as questões do Enem, em todo esse processo é importante, aliás, antes do início desse processo, é muito importante que você se organize. Eu falo isso. Você tem que se organizar, você tem que organizar os conteúdos do mais básico até o mais complexo. E mais do que isso ainda, você tem que, dentro de cada um desses conteúdos, você tem que colocar as questões, tem que organizar as questões da mais fácil até a mais difícil. Se você não estiver fazendo isso, olha, se você estiver fazendo provas diárias, né? Você pega uma prova do Enem por dia e você tenta fazer, você vai ter muito mais dificuldade, não vai ter a eficiência adequada para você atingir os 847 pontos em matemática. Por quê? Porque as questões que vêm em uma prova do Enem são questões desorganizadas. Você não vai ter o básico, você vai encontrar ali questões de matemática financeira, por exemplo, que talvez você não esteja preparado para fazer. Por quê? Porque você não tem a base disso, que é porcentagem. Você não tem a base de porcentagem, que é frações, por exemplo. Então, olha só, você tem que organizar os conteúdos e ir trabalhando eles na ordem primeiro. Quer dizer, uma coisa é você pegar o simulado uma vez por semana. Outra coisa é você estudar por meio de simulados. Você pega questões do Enem, provas do Enem e vai fazendo sem organização nenhuma. Isso não é correto. E por isso que eu tenho uma surpresa para você hoje. Eu preparei já isso para você. Eu já organizei os principais conteúdos do Enem no evento que eu fiz, que foi o Enemática 747. Eu preparei os conteúdos, mas olha só, eu não coloquei ali na ordem dos conteúdos que mais caem. Eu coloquei na ordem do conteúdo, partindo do conteúdo menos complexo até o mais complexo, do conteúdo mais essencial até o menos essencial. Então ali eu começo por aritmética. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. É um PDF que eu vou disponibilizar nesse vídeo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o PDF que eu queria mostrar para você. O PDF que eu distribuí no evento que eu fiz, que foi o Enemática 747. Naquela época eu ensinava as pessoas, que faz pouco tempo, né, a atingirem 747 pontos em matemática no Enem. Hoje, eu quero que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem. Então, olha só. Nesse PDF eu tenho, olha lá, conteúdo começando por aritmética e eu dividi as questões em fáceis, médias e difíceis. Razão e proporção, fáceis, médias e difíceis. Unidade de medida, regra de 3, porcentagem, equações e funções do primeiro grau, equações e funções do segundo grau. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos baixar. Aqui, ó. Aritmética. Então tem lá, questões fáceis. Essa questão aqui, questão que caiu no Enem de 2016. Questão número 158. Vamos lá. E aí, por aí vai, ó. Questões fáceis. Aritmética. Não é só isso. Vamos lá. Vamos supor que eu queira... aqui, ó. Regra de 3. Página 96. Vou colocar lá na página 96. Vamos lá. Aqui, ó. Regra de 3. Também, olha lá. As questões fáceis de regra de 3. Depois, uma série de questões fáceis. Depois, passo uma série de questões médias. Então, todo esse PDF já está organizado. Eu recomendo para você, se você está com muita dificuldade, você comece lá de aritmética. Você começa de aritmética e vai fazendo as questões fáceis de aritmética. Comece primeiro com todas as questões fáceis. Aí terminou todas as questões fáceis de aritmética, vai lá para as questões fáceis de razão e proporção. Vai na ordem dos conteúdos que eu estou te mostrando aqui. Tá? Porque esses conteúdos vão te dar a base para você ir para conteúdos mais complexos, que aqui também tem no PDF. Olha aqui, ó, estatística, né? Tem aqui, ó, geometria espacial,
geometria plana, tem tudo aqui, tá bom? Só os conteúdos que mais caem aqui. Nesse PDF, você não vai encontrar logaritmo, você não vai encontrar análise combinatória. Aqui eu coloquei os conteúdos que mais caem e que mais podem maximizar a sua pontuação. Só que esses conteúdos eles estão organizados. É importante que você respeite essa organização. Não fique estudando por simulados, pegando as questões aleatórias que vêm nas provas do Enem. Não, organize. Olha aqui já está organizado para você. Comece por aqui, tá bom? Então, beleza. Esse é um ponto. Agora que eu falei, que eu dei ênfase a todos esses detalhes para você, que você tem que se organizar, que você tem que dar mais tempo a você, que você tem que continuar, dar valor ao seu cérebro inconsciente, o que ele está fazendo lá, ele está trabalhando o tempo todo, para que você atinja a pontuação que você quer no Enem, para que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem. Sem se preocupar com a teoria. Ali agora eu já te dei o PDF com todos os exercícios organizados. Você vai ter que começar por ele. Estudar, começar pelos exercícios mais fáceis ali. Se você tiver alguma dificuldade, o que você faz? Você vai lá na resolução, você vê a resolução e depois você volta tentando fazer sozinho. É assim que você tem que trabalhar. Tudo bem? Agora, olha só. É importante também que você saiba interpretar. É importante que você se desenvolva nessa técnica de interpretação das questões contextualizadas do Enem. Eu separei aqui alguns exercícios para a gente trabalhar. Na verdade, foram 2 exercícios de regra de 3, fala mais especificamente de escala, para a gente trabalhar. Vamos trabalhar um pouquinho de interpretação. Eu quero saber qual é a sua dificuldade. A maior dificuldade na questão, na prova, é você passar pela interpretação, é você interpretar o que o examinador está querendo. Tá? Então, vamos lá. Quero trabalhar, deixa eu pegar a questão aqui que eu separei. Essa questãozinha aqui, ó, questão número 137 da prova do Enem de 2012. Então, vamos lá. Como é que eu começo a fazer a questão? A primeira coisa que eu faço na questão é ler o comando da questão. Então, vamos direto para o comando da questão. Esse comando, ele geralmente está na última frase da questão e é para lá que a gente vai. Então, vamos lá. Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Então, ele quer saber a árvore que apresenta a maior altura real. Agora, com isso na cabeça, vamos para ler o enunciado como um todo. Devagar, tentando entender tudo, tá? Vamos lá. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada. Beleza. Utilizando escalas diferentes conforme indicações na figura a seguir. Então, vamos lá. Figura 1, 1 para 100. Figura 2, 2 para 100. Figura 3, 2 para 300. Figura 4, 1 para 300. Figura 5, 2 para 300. Tá? Olha só. Eu li o comando da questão, eu poderia ter associado o comando da questão à figura. Tudo bem? Mas agora aqui eu fui direto para o enunciado. O enunciado estava relativamente curto, ótimo. Mas o ideal seria que eu associasse o comando da questão à figura. Independentemente disso, olha aqui, ó. Cada um tem uma escala dessas árvores e todas elas foram colocadas na mesma malha quadriculada. Olha só, vamos lá. Ele quer saber quem é que tem a maior altura real. Então, quando eu estou falando de escala, então vamos lá. Quando eu estou falando de escala, como é que funciona a escala? A escala funciona da seguinte forma. Ó. Você pode ver que tem 1 sobre 100 aqui, 2 sobre 100, 2 sobre 300. A escala ela funciona sobre o que é o meu desenho, que tem em cima é o meu desenho, a medida do meu desenho, e que tem embaixo é a medida real. Certo? Beleza. Agora, olha só. Vamos trabalhar em cada uma delas. Em cada uma dessas árvores aqui. Ó. A árvore 1. Vamos lá. A árvore 1. Ela está numa escala
ela está numa escala 1 para 100. 1 para 100. O que significa isso? A cada uma unidadezinha que eu tenho no desenho, eu tenho que multiplicar por 100 para ela ficar na altura real. É isso que funciona. 1 para 100. Tudo bem? Então vamos lá. Se a minha escala é 1 para 100 na primeira, 1 para 100 na primeira árvore, quanto ela tem no desenho? Olha aqui no desenho, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A altura dessa árvore no desenho é 9. Olha só, e quanto é que eu tenho que multiplicar por 100? Não é isso? Eu tenho que multiplicar por 100 para encontrar a altura dela na vida real. Por quê? Para cada um, eu tenho que multiplicar para 100. Se eu tenho 9, então a árvore 1 tem 9 vezes 100. Isso é igual a 900 unidades de medida. Unidades de comprimento, tá? 900 unidades de comprimento que o problema não me deu. Eu só sei que a árvore 1 tem 900 unidades de comprimento. Vamos para a árvore 2 agora. A árvore 2, ela está em escala 2 para 100. Não é isso? 2 para 100. 2 para 100, o que eu faço? Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, posso dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai me resultar que escala? Isso aqui vai resultar numa escala 1 para 50. Isso significa que a cada medida no desenho eu tenho que multiplicar por 50 para chegar na escala real. Agora, olha só, a altura da árvore 2 é igual à altura da árvore 1. Né? Então, daqui eu posso dizer que ela tem 9 também. Tem 9 unidades de medida no desenho. Então, tem que multiplicar por 50. Por 50. 9 vezes 50 dá quanto? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 50, 450. Então, a árvore 2 tem 450 unidades de comprimento. Agora, olha só, quero que você perceba o seguinte. A árvore 1 é maior do que a árvore 2. A árvore 1 é maior do que a árvore 2. Por mais que na representação do desenho aqui elas estejam da mesma altura, na vida real, a árvore 1 vai ser maior. Por quê? Por causa desse fator de escala que a gente acabou de mostrar aqui. Vamos para a árvore 3? Vamos para a árvore 3 agora. Olha aqui, ó. A árvore 3, ela tem uma escala que é 2 por 300. 2 por 300. Então, eu posso novamente dividir por 2, né? Ó, divido por 2 em cima e embaixo. E aí eu encontro a escala dessa árvore, que vai ser 1 sobre 150. A cada unidade de medida no desenho, eu tenho que multiplicar por 150 para encontrar quanto ela vai valer no real. Olha aqui, vamos ver a altura dela aqui, ó. No desenho, 1, 2, 3. Vou contar direitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 de altura, ó. 6 unidades de comprimento de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou contando nesse plano quadriculado. Ou seja, se ela tem 6, eu tenho que multiplicar 6 vezes 150. 6 vezes 150 para saber o comprimento dela, quer dizer, a altura dela na vida real. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o meu rascunho ali. Dava até para fazer de cabeça, né? Mas deixa eu usar meu rascunho aqui. Vou botar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. 15, 150 vezes 6. Tá? Eu faço 15 vezes 6, depois é só colocar um zero no final. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 9. E aqui, completando, ficou zero. Ou seja, essa árvore ela vai apresentar 900
unidades de comprimento, ou seja, ela vai ter a mesma altura da árvore 1. Ou seja, empatou com a árvore 1. Vamos agora para a árvore 4. A árvore 4, ela tem uma escala de 1 para 300. Então, o que acontece? A cada unidade de comprimento, cada unidade de altura aqui no desenho, eu tenho que multiplicar por 300. Vamos ver a altura dela. 1, 2, 3, 4, 4,5, né? Ó, 1, 2, 3, 4,5. 4 unidades e meia. Esse 4 aqui eu vou considerar que bateu aqui no meio. E essa árvore ela tem a mesma altura da árvore 4, da árvore 5. Então, vamos lá. Árvore 4. Ela tem 4 unidades e meia de altura, né? No desenho. Então, eu vou fazer 4,5 vezes 300 para saber qual vai ser a altura dela no real. Como é que eu faço essa multiplicação aqui? 4,5 vezes 300 é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. 4,5 vezes 3 vezes 100. Então, quando eu faço 4,5 vezes 100, eu ando 2 vezes com a vírgula. 1, 2. Então, eu vou fazer 4,5 vezes 100 dá 450. Então, a conta que eu tenho que fazer é 450 vezes 3. Então, vamos lá. Vamos fazer. Aqui, 450 vezes 3. Vamos ver como é que vai sair essa conta aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. 13. E aqui eu completo com 0. Ficou 1.350. Então, a altura dessa árvore, na vida real, é 1.350 unidades de comprimento. 1.350. Já a árvore 5, ela tem a mesma altura da árvore 4. Só que qual é a escala? A árvore 5 ela tem uma escala que é 2 para 300. Eu posso dividir em cima e embaixo, né? Por 2. E isso vai resultar numa escala. Uma escala que vai ser igual a 1 sobre 150. Então, eu vou ter que multiplicar esses 4,5 por 150. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Da 1 para 2, eu nem precisaria ter feito. Por quê? Por que eu não precisaria ter feito? Porque de cara, se na 1, a árvore 1 e a 2 elas têm a mesma altura no desenho, na 1 eu tenho que multiplicar por 100 e na 2 eu tenho que multiplicar por 50, é óbvio que a árvore 1 seria maior em altura. A mesma coisa vai acontecer aqui entre a 4 e a 5. Se elas têm a mesma altura no desenho, qual das duas vai ser maior na vida real? Aqui eu tiver que multiplicar mais, né? Então aqui, na árvore 4 eu tive que multiplicar por 300. Na árvore 5 eu vou ter que multiplicar por 150, que é menor. Então é óbvio que a minha resposta aqui vai ser justamente a árvore 4. Essa vai ser a maior das árvores e essa alternativa está na letra D de dado. Tudo bem? Ótimo. Agora, olha só. Eu fiz esse probleminha aqui com vocês e agora eu vou partir para outro problema. Vamos fazer um outro problema aqui, ver se a gente entendeu como é que funciona a regra de 3 para a gente treinar também escala, para a gente treinar interpretações de questão. Quero treinar um pouquinho com você o seguinte, olha só. Talvez essa questão seja difícil para você, talvez ela seja fácil para você, mas para isso você tem que enfrentá-la, independente do nível que você esteja. Você tem que tentar fazer essa questão, por mais difícil que ela possa parecer ou por mais fácil que ela possa parecer. Porque às vezes a questão parece fácil, tem uma escorregada, você acaba escorregando na questão e você nunca vai saber, se você não fizer, se aquela questão é fácil ou difícil, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar uma outra questãozinha aqui que eu separei, que também é uma questão de regra de 3. Lembrando o seguinte, uma questão de escala também. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui é fundamental para que você atinja
os 847 pontos em matemática no Enem. É importante que você não desista, é importante que você continue com esse objetivo em mente, rumo ao seu sonho de poder cursar aquela faculdade que você sempre quis, fazendo o que você gosta, ajudando pessoas e ainda ganhando dinheiro fazendo isso, sendo remunerado para trabalhar naquilo que você gosta. Esse é um sonho que você tem que perseguir. O primeiro passo é você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Então, por isso que a gente está aqui. Então, vamos lá. Nessa questão aqui, direto para o comando da questão. Vamos lá. Olha só. Vou colocar aqui. Isso. Se o percurso de Dean-Karnazes fosse também em uma pista reta, qual seria a escala? Ele está me pedindo a escala. Qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Ele quer a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta. Com isso em mente, vamos para o enunciado. Vamos lá. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual é o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. Correu 42 quilômetros. Tá. O americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais. Ele correu 10 vezes mais em 75 horas. Beleza. Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros. 60 centímetros que representaria o percurso referido. E aí ele fala, se o percurso de Karnazes fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Vamos lá. O que é escala? Como é que funciona a escala? Você pode ver que em escala, olha aqui as alternativas, ó, 1 sobre 700, 1 sobre 7.000, 1 sobre 70.000, 1 sobre 700.000 ou 1 sobre 7 milhões. O número que vem primeiro, o número que vem em cima, o número que é o numerador da escala, ele é, como fiz na questão anterior, ele é o que está no meu desenho ou na minha maquete. Vou escrever aqui, desenho. E o número do denominador é o que está, é o número real. É o número real que eu quero representar no meu desenho. Então, vamos lá. No desenho, o professor desenhou uma pista de de que comprimento? 60 centímetros, certo? E que escala ele quer? Ele quer a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta Dean Karnazes. E o Dean Karnazes percorreu quanto? Ele percorreu 10 vezes mais do que o grego tinha percorrido, que foram 42 quilômetros. Então, ele percorreu 10 vezes 42, esses 42 está em quilômetros. Só que para eu representar isso em escala, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que colocar todo mundo na mesma unidade. Ou todo mundo em centímetro, ou todo mundo em quilômetro. Certo? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar da escadinha. Ó. Como é que fica? Ó? Eu tenho quilômetro. Depois de quilômetro, quem vem? Vem o hectômetro. Depois, decâmetro, que é DAM. Depois, metro. Decímetro, DM. E centímetro. Certo? Então, olha só. Se eu quiser passar de quilômetro para centímetro, né? O que acontece? Eu vou ter que multiplicar o número, vai ficar bem maior. Por que isso? Olha só. Você tem que pensar assim, ó. Quantos centímetros cabem em 1 quilômetro? Muitos centímetros, né? Se eu tenho 1 metro, quantos centímetros cabem naquele metro? Muitos centímetros. Então, olha aqui. O que acontece? Daqui para cá, ó, essa escala, ela vai variando de 10 em 10. Cada
unidade de medida, ou múltiplos e submúltiplos aqui, eles variam eu tenho que multiplicar por 10 quando eu for descendo aqui, né? Se eu quiser passar de quilômetro para centímetro. Então, olha aqui, ó. Quantas vezes eu tenho que multiplicar por 10 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes. Então, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. Posso escrever assim, ó. 60 centímetros, permanece em cima, sobre, eu vou passar esse quilômetro para centímetro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ser 10 vezes 42 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Por que a escala não tem dimensão? Porque esse centímetro aqui eu vou cortar com esse. Ó. Esse centímetro eu corto com esse. Agora, olha só que eu vou ter em cima. Eu posso representar esse 6 como 6 vezes 10, não posso? Posso. 60, desculpe, posso representar o 60 como sendo 6 vezes 10. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 10 sobre 10 vezes 10 elevado a 5, pode ficar 10 elevado a 6. Então, isso aqui vai ficar 42 vezes 10 elevado a 6. Olha aqui, ó, o 6 e o 42 eu posso simplificar. Se eu dividir os dois por 6, ó, 6 dividido por 6 dá 1 e 42 dividido por 6 dá 7. E esse 10 sobre 10 a sexta aqui, ó, o que acontece? Eu posso, como na escala sempre fica um 1 em cima, o que eu vou fazer? Quanto é 10 elevado a 1, né? Que é 10. Dividido por 10 elevado a sexta, o que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes, que é uma divisão. Então, isso daqui vai dar 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. É como, então, se eu colocasse 10 elevado a 5 no denominador. Então, aqui vai ficar 7 vezes 10 elevado a 5, ou seja, é um 7 seguido de 5 zeros. Então, isso daqui vai dar, isso aqui tudo vai dar, vai ser igual a 1, eu vou até colocar em vermelho, que já vai ser a resposta, né? Já vai ser a resposta. 1 sobre 7 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é o quê? 700 mil. 1 sobre 700 mil. Essa é a minha escala. 1 sobre 700 mil, letra D de dado. Certo? Agora, eu queria sugerir uma questãozinha para você. Eu vou deixar lá no PDF, na verdade, não uma questãozinha, uma série de questõezinhas para você. Como eu já deixei o PDF com você, eu vou deixar o PDF aqui na descrição desse vídeo. O que eu queria que você fizesse era o seguinte, queria que você fizesse outras questões de regra de 3. Tenta fazer as questões de regra de 3. Ou, se você tiver muita dificuldade, vai lá desde o início, tenta fazer as questões de aritmética desde o início. Se mesmo assim você tiver dificuldade, o que você vai fazer? Você vai tentar ver a resolução dessas questões primeiro e aí sim tentar fazê-las. É isso que é o método, é você primeiro entender como se faz a resolução caso você não consiga fazer. E depois você tenta reproduzir aquilo, mas não somente como uma repetição. É importante que você entenda a resolução. Isso vai fazer com que você se aproxime claramente dos 847 pontos em matemática no Enem. Então agora, resumindo tudo que eu disse aqui, você tem que ter paciência consigo mesmo. E você tem que persistir, você tem que continuar. Tá? É assim que você vai atingir os 847 pontos sem se preocupar com a teoria. Tá? Nesse pouco tempo que falta, você se preocupar com ficar muito em cima da teoria vai aumentar demais a sua ansiedade. Eu quero que você se despoje dessa ansiedade. Eu quero que você avance. Por isso que eu já te dei as questões organizadas. Para você avançar, mesmo que você tenha dificuldade nos primeiros exercícios, veja a resolução e depois vá para os exercícios. É assim que você vai avançando. E naturalmente, o seu cérebro vai absorvendo essa forma de trabalhar. Tudo bem? É isso que eu proponho.
essa foi a minha mensagem de hoje. Espero ter ajudado um pouco mais. E eu espero que você continue estudando. Qualquer dúvida, por favor, poste nos comentários. Se você acha que isso aqui pode ajudar alguém, por favor, compartilhe com esse alguém para que eu possa ajudar o maior número de pessoas possível. Então, é isso. Essa foi a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos e